Olá amigos, vamos para mais uma aula de Química e agora nós vamos trabalhar sobre unidade de medida e conversão, tá bom? Primeiramente trabalhando com massa e volume. O que vem a ser a massa? A massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Lembrando que o corpo é um pedaço da matéria e esse corpo pode ter muita matéria com muita massa ou pode ter pouca matéria com pouca massa. Então, essa quantidade de matéria determina o que realmente é a massa. Normalmente utilizamos instrumentos para medir a massa, como por exemplo a balança, tá bom? Que é a mais conhecida de todas. A unidade padrão de medida da massa é o quilograma. Pelo Sistema Internacional de Medidas, o quilograma é a unidade padrão de medida da massa. Algumas curiosidades sobre a massa. Até 2019, o quilo tinha como referência internacional um pedaço de platina irídio armazenado em Paris desde 1889. Então, pessoal, quando se falava em 1 quilo, é claro que você sabe hoje que 1 quilo você coloca numa balança e faz a medição de 1000 gramas, não 1 quilo. Mas o padrão do quilo internacional era uma peça de irídio, um pedaço, um instrumento, e ele era utilizado como padrão mundial do quilo. E o que aconteceu? Com o tempo, esse pedaço de metal ele foi sofrendo corrosão com o tempo e ele deixou de ter a medida de 1 quilo exato. Ele perdeu uma pequena porcentagem do seu peso. Então, com isso, foi necessário o quê? Mudar o referencial mundial da medida do quilo. Então, hoje se utiliza o Kimball, ou Watt, que calcula a massa através de um campo eletromagnético. Então, um exemplo hoje, nós podemos utilizar essa balança de precisão, que é a balança mais precisa que nós temos hoje. Então, hoje nós não temos mais o referencial que é o pedaço de platina que ficava lá em Paris. Hoje não, nós temos instrumentos de alta tecnologia como o Kimball, né, que mede aí o quilo de maneira exata, tá bom? Essa é só uma curiosidade. Vamos lá agora para o volume. O volume de um corpo é a extensão que o corpo ocupa, tá bom? O espaço que ele ocupa. A fórmula simplificada para o cálculo do volume é o que? O volume é igual ao comprimento vezes a altura e vezes a largura. Aqui eu tenho mostrando para vocês o cálculo do volume da pirâmide, do cone, do cilindro, do prisma, do cubo e da esfera, né? As coisas que vocês já estudaram no ensino médio, tudo bem? Volume, então, a unidade de medida do volume internacional é o metro cúbico. Então, o metro cúbico é a medida internacional padrão de medição do volume. Então, o volume é medido de maneira internacional através do metro cúbico. Em nosso cotidiano, nos laboratórios, podemos utilizar o litro. Vale destacar que a representação do litro é o L maiúsculo. E as suas subunidades, que é o ml, o mililitro, né? Ou microlitro e assim por diante. Vários instrumentos servem para medir o volume em um laboratório, por exemplo, o balão volumétrico, a pipeta, a bureta, a proveta. Eu vou gravar uma nova aula que vou falar um pouco de cada um desses instrumentos, tudo bem? A conversão de algumas unidades de medida, como massa e volume. Para fazer essas conversões, nós temos, por exemplo, aqui, olha, 1 quilo equivale a 1000 gramas, ou a 10 elevado a 6 miligrama. 1 grama equivale a 1000 miligramas, ou a 0,001 quilograma. 1 tonelada equivale a 1000 quilos, ou 10 elevado a 6 gramas. Através dessa base de cálculo, você pode calcular o quilo, a grama, o miligrama de qualquer coisa. Basta você utilizar uma regra de 3 simples, tudo bem? Para calcular o volume, nós podemos utilizar por base essa definição. 1 litro, ou 1 decímetro cúbico, equivale a 1000 ml, ou mililitros, ou centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, através dessas definições, nós podemos o quê? Nós podemos calcular volumes e massas através utilizando uma simples regra de 3, tá bom, pessoal? Aqui nós podemos ver um exemplo de regra de 3 para calcular o volume. Por exemplo, olha, se eu tiver 1 metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Mas se eu tiver um espaço com 42 metros cúbicos, quantos litros equivale? É bem simples. Você pega 42 e multiplica por 1000, dá 42 mil litros. Então quer dizer que 42 metros cúbicos equivale a 42 mil litros. Um outro exemplo aqui, temos embaixo 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Quanto que equivale 14 metros cúbicos? É só multiplicar 14 vezes 1000, 14
1000 litros. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.